Bom, olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que aqui estamos para mais um estudo das obras de Leon Denis. E o livro que estamos estudando nesse momento é o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, uma obra muito bacana, faz parte aí da série, né, Denis na Revista Espírita, que o pessoal da editora do Centro Espírita Leon Denis selecionou ali alguns artigos escritos por ele no início do século XX, cuja temática principal aqui é o progresso, né? Leon Denis vem falar sobre o progresso em vários momentos, e é interessante, é um livro que vale a pena e a gente vai fazer esse estudo. Hoje estamos no nosso quarto estudo e nós faremos-lo então ao longo de algumas dezenas, acredito, alguns meses aí, algumas dezenas de episódios, né? Não dezenas de meses, mas acredito que a gente vai fazer um trabalho bacana. Já estamos aí no quarto estudo. Quem perdeu pode pesquisar no meu canal, aí tem a playlist separada, assim como temos a playlist do estudo que encerramos há pouco tempo, que é o do livro O Porquê da Vida. No estudo anterior, a gente falou, né, da questão de como que as religiões estão ainda apegadas aos dogmas e tudo mais, e que o Espiritismo vem oferecer recursos suficientes para que as próprias religiões compreendam que, né, é necessário avançar, progredir o pensamento religioso, porque o pensamento humano avança. E Leon Denis vai destacar que os seus dogmas, né, já haviam sofrido vários golpes mortais, primeiramente com a análise crítica dos filósofos do século XVIII. Aqui ele se refere provavelmente ao período chamado Iluminismo, né? Depois, de forma mais concisa e rigorosa, com Kant. Immanuel Kant, filósofo prussiano, né, que viveu de 1724 a 1804, responsável, isso aqui é uma nota da editora que eu estou lendo, responsável pela elaboração do chamado idealismo transcendental. Foi por muitos considerado o maior filósofo da era moderna. Então, tanto aí o iluminismo quanto Kant com seu idealismo transcendental vieram dar golpes, né, no bom sentido, nos dogmas da igreja. Então as pessoas passaram a questionar mais as coisas. Então não bastava dizer que era assim e não se podia discutir, né? Sobretudo com a ascensão também do protestantismo, em que se incentivava o estudo bíblico, o livre exame, as indagações, os questionamentos. Então, alguns dos dogmas, mesmo que o próprio protestantismo se apoie em dogmas que, por exemplo, o Espiritismo veio explicar, à luz da razão, que são dogmas que não fazem muito sentido. A gente respeita, a gente, né, não está aqui para combater os religiosos, mas para trazer as nossas ideias. Por exemplo, um dogma que o próprio Leon Denis vem explicar, Allan Kardec também, dogma do pecado original, como se todos nós nascêssemos com o pecado, fruto da desobediência, né, do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, não faz muito sentido a gente ver toda a humanidade pagando pelo erro de um casal, supondo que eles realmente tenham existido e supondo que eles tenham sido de fato os dois primeiros habitantes da Terra. Então a gente sabe que nada disso é verdade, até do ponto de vista científico, né? Não dá para levar ali aquela ideia do criacionismo ao pé da letra, imaginando que tudo que está em Gênesis aconteceu daquele jeito, daquela forma. Então, se eu encaro aquilo como com seu simbolismo, que tem, e é muito bonito o simbolismo em Gênesis, aí a gente joga por terra, inclusive, a ideia de pecado original. Então, se não existiu aquilo daquela forma, então passou, então o pecado original não existe mais. Leon Denis vem dizer que por trás de toda a ideia absurda, e eu acho que o pecado original é uma ideia absurda, e Denis também acha, ele vai dizer que por trás de toda ideia absurda há um fundo de verdade. Que no caso do pecado original, não é que a gente nasce com o pecado de Adão e Eva e por isso vamos sofrer. Mas a gente nasce com o pecado de nós mesmos, que nós mesmos cometemos em outras encarnações. Então tá vendo como que a coisa se explica? Como que o Espiritismo oferece elementos para dizer, olha,
né? A gente sofre não é por conta do que Adão e Eva fez, a gente sofre por conta do que a gente fez em outra encarnação, usando mal nosso livre-arbítrio, desobedecendo às leis divinas. Como ali nós temos em Gênesis a desobediência, né, de Eva, que depois lhe dá o fruto para Adão e Adão joga a culpa para Eva, que joga a culpa na serpente, enfim. É bonita essa história ali, mas não dá para levar o pé da letra, né, gente? Com todo respeito, sinceramente não dá. E aí Leon Denis continua dizendo que, e por fim, com as descobertas da astronomia. Então, né, a religião que até pouco tempo admitia que a Terra primeiro era plana, né, uma ideia que está até forte hoje em dia, né? Parece que é um absurdo assim, mas acreditem, meus amigos, eu já vi vários vídeos de pessoas afirmando com toda a tranquilidade do mundo que a Terra é plana. Inclusive, tem uma matéria que saiu aí recentemente que um casal pegou um barco e foi procurar a borda da Terra. E eles ficaram perdidos, né? E tiveram que ser resgatados por aparelhos uma bússola, que existem por conta da Terra ser esférica. Então, chega a ser engraçado, eu preciso até me conter aqui para não rir muito, mas assim, é uma ideia que quando cientistas, né, pesquisam, investigam para ver se existe vida em outro planeta, tem gente em pleno 2021 afirmando categoricamente que a Terra é plana. A gente vê o nível, né, que a gente às vezes em alguns aspectos volta lá para a Idade Média, né, como eu vi esses dias uma imagem tipo desses memes de internet, essas brincadeiras, dizendo que parece que a nossa sensação em alguns momentos é que a gente voltou para a Idade Média, porém com rede social, em que as pessoas defendem as mesmas ideias daquela época, anti-ciência, inclusive em vários aspectos, só que agora tem a rede social para postar aquilo que elas pensam, mesmo que seja aí algo extremamente absurdo, como é, por exemplo, em relação à Terra plana. Quando ele fala das descobertas da astronomia, então não apenas isso, mas a gente percebe que existe um universo aí fora, né? E que a Terra não é o centro dele, como se admitia também na Idade Média. Nem que não é o heliocentrismo, né? A Terra não é o centro do universo. Né? Acho que é o geocentrismo, né? Que é essa ideia, perdão, é isso mesmo. O geocentrismo é a ideia da época. Então a gente percebe hoje, algo que Leon Denis vem trazer com muita beleza no livro Grande Enigma, que a Terra gira em torno de um centro, né, de um eixo central, que é o Sol, que por sua vez gira em torno de um outro centro, que gira em torno de um outro, enfim, e a gente vai girando, e tudo no universo é movimento. A Terra não está parada, a Terra está em constante movimentação, assim como tudo, né, no universo. Foi a partir daí que desapareceram os conceitos mesquinhos do passado no que tange ao universo e à vida. Agora Denis vem trazer algumas questões filosóficas e chega a ser poético aqui. Daí em diante, ao elevar o olhar e os pensamentos para o céu estrelado, qualquer homem instruído na ciência dos mundos passou a se sentir vinculado à vida universal. Assim como o pequeno planeta no qual habita é solidário com todos os astros que evoluem no espaço infinito, ele se sente solidário com todas as almas que povoam a imensidão, unido a elas pelos mesmos destinos e se percebe submetido às mesmas leis que impelem toda a vida cósmica em direção a estados superiores, numa eterna ascensão. Então a gente observa assim, William, mas e quando a gente parar de evoluir aqui na Terra? Fica tranquilo. Tem vida em outros trilhões, né? Porque eu não lembrei de número maior aqui agora, de planetas. E aí a evolução é sem fim. Quanto mais evoluídos, maiores as responsabilidades. A gente olha hoje e fala, puxa vida, mas e quem é o governador espiritual do nosso planeta? Falar, Jesus, beleza. Já pensou, daqui a pouco Jesus pode ser aí elevado à condição de governador espiritual do sistema solar, da Via Láctea e assim por diante. Então Denis vem trazer aqui que é numa eterna ascensão.
Para ele, a existência assume então um sentido real e profundo. Diante das vastas perspectivas que se abrem aos seus olhos, a ideia de Deus se dilata. A lei suprema revela-se e a confiança renasce no seu espírito, pois ele compreende que sua existência não tem limites, como o espaço, e que o seu futuro não terá fim. Aqui eu acho interessante ele trazer essa ideia da solidariedade entre os mundos, entre os planetas, e a solidariedade que há em nós. Que chega um ponto em que não basta tudo estar bem para você, tudo está bem para mim. A gente começa a se preocupar com, será que está bem para todos? Né? Chega um ponto em que não basta eu contentar com ter o que comer. Será que todos têm o que comer? Ah, mas eu vivo num país em que não tem miséria, não tem fome. Poxa, mas será que todos os países da Terra não tem pessoas passando fome? E aí a gente vê iniciativas maravilhosas como do Fraternidade Sem Fronteira, que leva o seu auxílio, né, à África, por exemplo, mas também tem dentro do Brasil, tem na fronteira do Brasil com a Venezuela, amparando, assistindo, acolhendo. Não como as pessoas merecem, porque essa é uma ideia muito esquisita que a gente às vezes faz. Merecimento em termos de mundo espiritual, tudo bem. Mas não pode ficar aqui na Terra direcionando a nossa ajuda a quem merece, a quem não merece. A misericórdia, eu vi uma frase muito bonita, eu acho que foi o padre Júlio Lancelotti que falou. A misericórdia de Deus se expressa não como o outro merece, mas como o outro necessita. E com essa ideia de solidariedade entre os mundos e entre os povos, a gente vai crescendo. Porque não basta mais eu preocupar com o meu mundinho aqui. A gente começa a se preocupar com os outros. A gente se preocupa com aquilo que eu falei no estudo anterior, com colaborar com o progresso do planeta. E o planeta progride quando? Quando as pessoas que estão nele se sentem bem, que têm bem-estar, que não tem fome, não tem sede, não tem frio. E claro, as questões morais, elas também devem ser acompanhadas, incentivadas para que haja um progresso também nesse campo. Mas um dos indícios do atraso do nosso planeta é a existência, né, dessas misérias, das desigualdades sociais chocantes e enormes. Tudo bem que Kardec traz que não dá para ter a igualdade absoluta, mas será que por conta das inteligências serem diferentes? Então é natural que exista desigualdades, mas será que precisaria ser tão gigantesca assim, ao ponto de pouquíssimas pessoas possuir a mesma fortuna que outras milhões no mesmo país? E que essa desigualdade vai fazer, inclusive, com que várias delas, ou milhões delas, passem fome, morram de frio, morram por falta de não ter dinheiro para comprar o remédio. Enfim, essas questões todas, elas são indícios, né, do atraso também que o nosso planeta, e com o passar do tempo, a nossa indiferença para com esses diminuirá. E a gente vai percebendo que eles são nossos irmãos. Mas isso, repito, é o tempo, muitas vezes amiga dor, muitas vezes precisaremos passar por experiências dolorosas para valorizar quando a gente estiver em melhores condições. Que Jesus nos abençoe, eu agradeço a oportunidade, convido a todos para que continuem conosco nos próximos estudos que a gente vai fazer sobre as obras de Leon Denis. Muita paz e até breve.